Mas aí, quando eu começo a namorar com essa menina, foi minha primeira namorada, eu falo, quero casar com essa menina. Mas preciso de grana. Nossa. Então foi a primeira vez. Aí comecei a vender relógio. Por isso que eu olhei pro teu de choque, vendi muito de choque. Como você fazia? Você comprava onde? Eu tinha um relógio. Eu tinha um relógio calculadora, tu lembra? Claro. Que era o bicho, né, cara? Nossa! Da Cássio? Cássio. Cássio. Era o bicho. O relógio tinha luzinha. Cara, aquele... Lembra? Relógio calculadora. Sei. Eu tinha ganhado uma relógio calculadora de presente. Que não era muito caro. Era tipo, sei lá, R$200, R$300, uma coisa assim. E aí eu vendi esse relógio. Quando eu vendi esse relógio, quer dizer, antes de eu vender esse relógio, como é que funcionou isso? Eu fui no centro do Rio de Janeiro e vi lá um cara vendendo relógio. Eu sempre gostei de relógio. E ele vendendo várias marcas de relógio que eu gostava. Eu gostava dos relógios da Cássio, de choque. Gostava dos relógios da Citizen. Tu lembra aqueles relógios bonitinhos da Citizen que tinha uns gráficos, tu lembra? Não sei se nessa época também tinha aquela linha que trocava a pulseira Tem ou foi linha, depois? Linha que trocava pulseira também, mas os da Citizen tinha aqueles Windsurf, tinha os Wigman, tinha uns relógios bonitinhos, tinha uns gráficos assim. Sim. Eu gostava e eu vi que o cara vendia e aí eu vendi o meu relógio e fui lá e comprei outro relógio com ele, um relógio que era um relógio melhor. Vendi esse relógio, fui lá e comprei mais 2 relógios com ele. Você vendia pra quem? Eu vendi para os meus amigos, comecei vendendo para os meus amigos da escola, porque eu estava numa escola que o pessoal tinha condição de financeira melhor, para os meus vizinhos. Eu comecei a vender 1, vender 2, vender 3, vender 4. Quando eu comprei, acho que o 4º ou 5º relógio, o cara, viu que eu era um cliente bom. E ele me perguntou, tu vende esses? Eu vendo, cara. Então faz o seguinte, tu vai comprar quantos agora? Eu vou comprar 2, ó. Leva mais esses 2, depois você vem aqui e me presta conta. O cara começou a me dar em consignação. Cara, aí eu alavanquei o meu trabalho. Eu acho que eu vendi uns 200 relógios. O quê? Eu acho. Se eu for fazer. Mas você era bom de lábia ou os caras te procuravam e era fácil vender? Eu acho que, assim, eu tinha uma técnica. Eu chegava pro cara e falava, que relógio bacana você tem. Igual eu cheguei aqui, de choque, hein? Que eu sei, conheço o relógio. Vendi esse relógio aí. Sei. Era o mais caro, inclusive, da época. E aí? E aí eu perguntava, e aí, tem esse aqui, você não quer? Eu oferecia, o cara, que legal, já trocava, puxava, trocava, o cara comprava, você entendeu? Então acho que eu vendi uns 200 relógios. Começou a juntar uma grana. Comecei a juntar uma grana, comecei a ganhar algum dinheiro, eu tive gosto de ganhar algum dinheiro. Eu lembro bem o que eu senti quando eu começava a pegar, acho que eu tenho aqui um relatório, cara. Ah, é? Deixa eu ver se eu Fez acho uma aqui. planilhazinha assim? Não era uma planilha, era por escrito, tipo, né? Deixa eu ver se eu acho aqui, talvez eu ache aqui. Mas tudo na mão, né? Tudo na mão. Isso 1990. Ah, tá. 1990. Então o que acontece? Aí eu comecei a vender, comprava, revendia, comprava um preço, vendia por uma margem boa e comecei a juntar grana, cara. E aí eu me lembro a primeira vez que eu questionei o porquê que as pessoas entravam 8 da manhã e saíam 6 da tarde para ganhar um salário mínimo. Porque eu já estava ganhando mais do que um salário mínimo. Entendi. Vendendo relógio, com 18 anos de idade. Foi quando eu comecei a me questionar, mas por que as pessoas fazem isso? Eu tenho um relógio, vendi 2, vendi 3, qualquer um poderia fazer isso aqui que eu estou fazendo. Eu achava isso. Comecei a me perguntar, por que a pessoa trabalha 44 horas para ganhar um salário e ter que aturar, sei lá, um expediente, um chefe chato? Enfim, esse foi um questionamento assim que eu fiz. Eu não sei se eu vou achar aqui essa... É bem curioso, eu tenho aqui, só não... É uma foto de uma agenda que eu achei, sabe? A Luciana guardou uma agenda minha de 1990 e é a agenda que eu anotava os meus negócios lá. Eu tenho lá um relatório, tá? Achei. Olha aqui, olha que legal o nome dos relógios aí, vê se dá. Olha aqui. Vê se dá pra ver. Dá pra ver aí, Lenin? Tem o nome dos relógios, entendeu? Wingman. O que tá escrito aqui? Deixa eu ver aqui. Isso, são os meus clientes. O nome dos clientes. O nome dos clientes iam comprar. 20 mil, olha como que era. 20 mil cruzeiros. Então, o pessoal vai achar que é 20 mil reais. 20 mil cruzeiros. Despesas, olha que legal. Entrada 80 mil, despesas 35. Ó, minha margem. 41 mil. Margem boa pra caramba, né, cara? Olha aí. Olha só, cara. É isso aí, cara. Bom, o que acontece? Você começa despretensiosamente legal. e vê que você
Isso aqui é 12 de setembro de 1990. Tá. Essa agendinha. folha, na minha agendinha que eu tinha lá, anotado. E aí, cara, eu comecei a ter esse gosto de comprar e vender e ver, cara, eu posso vender. Eu tive a sensação, cara, eu vendendo, eu não dependo de emprego, eu não dependo de patrão, eu não dependo do sistema. Eu fiquei um cara assim meio rebelde, porque esse negócio de ser expulso da Marinha Entendi. me deixou assim nessa época meio rebelde, entendeu? Essa coisa de um sistema que é mais forte que você, que te oprime, que detona, que impõe. E eu era um cara meio com espírito muito livre. Eu falei, eu não quero depender do sistema, não quero depender de salário. Isso aqui me deu um sentimento de poder. Pô, eu posso, eu compro, eu vendo, eu não dependo de ninguém. Faço meu horário, entendeu? E vou vender. Eu com 18 anos tive essa sensação. Na teoria é infinita o quanto você pode vender. Na minha cabeça, pô, eu posso escalar o que for. E olha que eu não tinha técnica, e eu não conhecia modelos de expansão. Entendi. Como eu hoje conheço como empresário. Não tinha a menor ideia. Mas aquilo pra mim era uma pista de que eu não precisava depender do sistema, não precisava depender do esquema. Com 18 anos eu tive essa sensação aqui. Só que é o seguinte, isso aqui tudo era bico. Eu não tinha ainda assim, cara, vou abrir uma loja de relógio. Não tinha. Não passava pra tua Não, eu cabeça. não tinha o espírito empreendedor. Não tinha ainda o espírito. Tinha, mas não sabia que tinha, porque eu já estava empreendendo, mas não sabia que aquilo era empreender e achava que era um bico até começar a faculdade. Entendi. Então, pra mim, tudo isso acabaria quando, em agosto de 1991, eu começasse a minha faculdade. Estava em setembro, os vestibulares eram ali em novembro, dezembro. Eu vendi relógio ali por uns 6 meses. Tá? E aí começou o ano de 1991. E eu estava na casa da Luciana em fevereiro de 91. E minha faculdade começaria só em agosto. Aí eu pensei assim, cara, eu podia arrumar um emprego. Só por experiência. Nunca tinha trabalhado. É verdade, né? Eu tinha 19 Essa anos experiência lá. de ter Nunca tinha trabalhado. registro. Tava vendendo relógio, ganhando meu dinheiro. Cara, eu queria ter uma experiência. Como é que é um emprego? Como é que é trabalhar? E aí peguei um jornal de classificados de domingo, na casa da Luciana, e vi que tinha emprego. Falei, cara, vou numa parada dessa aqui. E aí peguei, selecionei, recortei um anúncio que pedia pessoas, que não exigia faculdade, não exigia nada, e eu fui atender o anúncio. E era no centro do Rio, 2 horas da minha casa. E aí exigia gravata. E aí, cara, peguei uma gravata emprestada do meu pai e saí bem cedinho pra ninguém me ver, porque eu tinha vergonha de alguém me ver vestido de gravata. Ah, é? Pô, moleque da periferia, cara. Na periferia, o cara que usa gravata, meu amigo, é pastor da Igreja Universal ou é do Banco do Brasil. Entendi. Eu não era nenhum dos dois, entendeu? Eu falei, não quero aparecer de gravata, então eu vou bem cedinho. Aí cheguei bem cedinho, cheguei umas 8 e pouca da manhã lá. E aí, cara, tinha uma fila no quarteirão. Todo mundo de gravata. Todo mundo de gravata pra ser atendido no anúncio. Nossa. Eu fui ser atendido meio-dia. Meio-dia, fui ser atendido. A entrevistadora me perguntou, por que você quer ser um executivo? Eu dei a resposta mais idiota que alguém podia dar. O que você falou? Eu falei pra ela assim, eu nunca pensei em ser executivo, não. Na realidade eu queria arrumar um emprego só pra ter uma experiência por uns meses, porque depois eu vou sair e vou pra minha faculdade em agosto. Maravilha. É um espetáculo, né? Você contrata tudo que eles querem, é tudo que um empregador quer, Você contrata essa besta que fala assim pra você. Não, eu falei isso, pô. Eu acho que ela me confundiu com o cara do lado, porque mandou o cara embora e me deixou. Com certeza. Eu acho, porque o cara falou uma resposta bacana, sabe? Eu desejo empreender, crescer junto com a empresa e tal. E aí ela me meteu lá num processo seletivo, selecionou 40 pessoas, acho que umas 500 atenderam o anúncio, eles fizeram uma pré-seleção de 40 e a gente participaria de dinâmicas de grupos durante 3 dias e eu fui participar. E ela tinha 26 anos de idade, eu tinha 19, ela tinha 26, a gerente tinha 26 anos de idade e eu lembro dessa mulher falando e a postura que ela falava e a segurança que ela falava e o domínio que ela tinha da situação. Eu olhava para aquela mulher e tive de novo o sentimento que eu tive na escola.
Eu falei, essa mulher tá anos-luz na minha frente. Entendi. Uma epifania. Cara, eu tô muito atrás. Eu me acho cara, me acho bom, porque eu passo numa prova, porque eu me achava pra caramba. Pô, passei em todas as provas, era o melhor aluno da escola. Naquele mundinho que eu vivia, naquele planeta, eu era o cara. Entendi. Mas quando eu vi aquela mulher performando, falando, a oratória dela, o vocabulário que ela usava, a segurança que ela tinha... Era outro campeonato. Eu falo, cara, é outro campeonato. Eu tô na 5ª divisão, ela tá na 1ª divisão. Exato. E a sensação, de novo, de eu achar que eu tava defasado, eu poderia ter 2 reações. Primeira, isso aqui não é pra mim, deixa eu procurar a minha divisão. Ou a segunda, que era, cara, vou buscar tirar essa defasagem. Eu fiquei amarradaço naquilo. Eu ia trabalhar na área de vendas de um curso de inglês. E aí, uma curiosidade, a minha melhor matéria eram as matérias de exatas. Eu era muito bom em português, redação era muito bom também. Era ok nas outras matérias, mas minha pior matéria qual era? Inglês. Sempre foi minha pior matéria. Ou seja, estava no lugar certo, né? Eu estava no lugar certo, vou vender curso de inglês. Exato. Mas me apaixonei pelo processo, me apaixonei pela inteligência do método de vendas. Ah, é? Cara, porque eu vendi relógio. Mas... E aí eu fui treinado num método de vendas. Existia um método bom? Existia um método interessante. Eu falei, cara, que inteligente. Olha, se eu soubesse disso para vender relógio. Entendi. E aí, além do método bom, a empresa tinha um modelo de crescimento que dependia só dos seus resultados. E aí, falei, cara, vou virar a noite aqui, vou ralar o que eu tiver que ralar para eu poder chegar onde eu tiver que chegar. E aí, quando eles apresentaram o modelo de crescimento, eu podia, em 6 meses, ser um gerente, estar na posição daquela mulher. É mesmo? Uhum. Eu poderia, em 1 ano, 1 ano e meio, ser um diretor. Eu poderia, em 2 anos, 2 anos e meio, ser um diretor regional. E aí eu poderia, em 6 meses, estar ganhando o que eu ganharia, mais do que eu ganharia quando eu me formasse daqui a 5 anos, na faculdade. Se eu chegasse a diretor, eu poderia estar ganhando 5 vezes o que eu ganharia depois de formado. E quando eu vi aquele plano de carreira, eu falei, cara, escrevi uma cartinha pra Luciana, vamos casar. Porque meu sonho era me casar com ela. Já tem o caminho todo trilhado. Já tem aqui, o caminho trilhado. Só Sério? Depende de mim. É mesmo? Exatamente. E ela louca... E ela, pô, que legal, vambora. Acreditou nesse teu sonho. A doida foi junto. Pois é. Que legal, irmão, cara. Aí eu me buraquei naquilo com mais força do que quando eu estudei no 3º ano. Engraçado, quando você falou que você ia pra essa vaga, eu achei que você não ia se encaixar de novo como a escola militar. E por que você se encaixou? Por causa do método? Por causa de descobrir coisa toda nova? Com toda franqueza, eu fui interesseiro. É mesmo? Igual você no meu presente aqui. Mas... Eu fui interesseiro. O lance de ter uma coisa mais amarrada não te pegou? Não me amarrava? Não? Era horário? Vendas, não tinha horário. Ah, então tá bom. Achei que era uma coisa toda certinha. Não, cara. Era então você tinha completamente liberdade. solto. Pô, então, eu trabalhava 15 horas por dia. Entendi. Não, negativo. Dependia só de você, então. Dependia só de mim, cara. Só de mim, só do meu trabalho, só de mim. E teu planejamento foi dando certo ou não? O que aconteceu? Eu mergulhei, eu gastava umas 6 horas por dia de ônibus, porque tinha que visitar cliente, então, cara, era muito sacrificante. Eu tinha uma camisa, social. 2 camisas sociais, uma gravata do meu pai, uma calça e um sapato. Gastou. Eu tinha que usar isso, era o que eu tinha. Meu pé direito do sapato estava legal, o de esquerdo tinha um furo. Então eu andava, fazia assim, plac, plac. E então, assim, eu tinha que vencer muita coisa, eu tinha que vencer minha timidez. Eu sou um cara tímido. Muita gente, mas tu se comunica bem, tu tem desenvoltura. Isso é outra coisa. A habilidade de se comunicar a gente desenvolve. Mas eu não sou um cara extrovertido, como muitas pessoas são. Eu também sou assim. E além disso, Vilela, eu era um cara muito complexado. Porque se o cara me perguntasse onde eu morava, eu já queria enfiar a cabeça no chão. Além disso, as pessoas eram descoladas. Eu falei, cara, esses caras são muito melhores do que eu. Eu falei, vou ter que lutar, vou ter que correr.
que acontece? Muita gente, abrindo parênteses, equivocadamente diz que você não pode se comparar com outras pessoas. Eu nunca entendi isso daí, porque a comparação ela é necessária para você, o que a gente tá falando, saber Exatamente. que nível você tá e o quanto você pode O quanto melhorar. você pode melhorar. O problema é se você se compara com gente ruim. Exato. Aí você vai, no máximo, ser É. ruim quanto ela. Agora, se sua comparação é com gente que você admira, pô, qual o Quando problema? você acaba com a comparação, você nivela pela média. exato. E a média é ruim. É ruim, sempre é ruim. A média é sempre Daí ruim. vem o medíocre, né? A mediocridade vem da Mediocridade média. Da média. A média é sempre ruim. Os caras que são outliers, fora da média, precisam ser referência para puxar outras pessoas. Entendeu? Todo mundo que se destaca muito foi muito ruim. Ele foi muito ruim e muito bom. Ele nunca foi na média. Isso. Porque às vezes você quebra tanto a cara que você vai lá pra baixo, mas você tem capacidade de ir lá pra cima. Mas também. o problema é que isso é vendido na sociedade. Entendeu? Isso é propagado na sociedade. Você se comparar é associado a você se estressar, a você se sentir infeliz, a você não ter autenticidade. Eu não estou falando da gente perder a nossa individualidade. Mas quando você se compara, você sabe o quanto você pode melhorar. Porque nós temos a capacidade de evoluirmos e a capacidade de melhorar. Mas se você não se medir, você tem que ter uma medida. A comparação nada mais é do que uma medida, né? O processo de aprendizado do ser humano é pela comparação. Tentativa e erro, Exato, comparação. eu olho para tua expressão, eu falei uma coisa, eu entendi que você não gostou. Eu posso repetir ou eu posso não fazer, e aí da próxima vez eu já entendi. Então essa comparação... É o machine learning nosso, do nosso cérebro. E a gente vai fazendo isso tempo inteiro. inconsciente. Só que quando você estabelece, quando você para com a comparação, a tua referência passa a ser a média. Então você passa a ficar conformado com a média. Eu me sentia muito bom aluno na escola pública. Quando eu saí de lá... Quando eu saí de lá, eu percebi que eu estava muito atrás. A régua estava mais alta. Quando eu fui lá e assisti o treinamento daquela gerente, uma mulher de 26 anos de idade, eu fiquei de boca aberta. Falei, cara, de onde essa mulher saiu? Como ela fala desse jeito e eu sou um bocó? Entendi. E eu falei, cara, eu preciso virar. E aí eu parti para cima. E a venda foi... Teu caminho. O dia a dia de venda foi meu caminho. Não é? Foi onde eu tive que... melhorar minha oratória, melhorar minha capacidade de comunicação. Postura, onde eu tive que vencer o meu complexo, porque eu tinha que atender um diretor, uma pessoa... Você entendeu? Eu, por exemplo, o exercício que eu fazia quando eu atendia um cara muito bem posto, um diretor de uma empresa, um cara que tinha grana, eu olhava para ele e pensava, é um colega meu. É questão de tempo, eu vou estar no lugar dele. Questão de tempo. Entendeu? Estamos separados por alguns meses. Exatamente. Ou por alguns anos. Boa. Entendeu? Isso me dava segurança. Então, eu trabalhar essa minha autoconfiança me ajudou a vencer complexos, a vencer dificuldades que eu tinha de quem foi criado na periferia. E paralelo a isso, tua namorada na época, ela estava fazendo o quê? Tava fazendo ensino médio. Ela tinha 15 anos. É verdade. Tava no ensino médio. Eu tinha 18, 19 já, ela já tinha 16 agora. Entendi. Não é? Ela tava no ensino médio. E aí, quando eu... 3 meses depois eu consegui chegar gerente. Cheguei a um cargo. Em 3 meses eu cheguei a um cargo. Vendeu pra caramba. Vendi igual um animal. Vendi muito, bati todas as metas. Entendeu? Cheguei a um cargo de gerência em menos de 3 meses, quase 3 meses, 2 meses e meio ali. Cheguei. E eu entendia que chegar ali a gerente, cara, eu ia conquistar já um outro patamar. E conquistei. Comecei a ganhar grana um pouquinho. Não muito, mas um pouquinho melhor. Ainda morando na casa dos seus pais? Morando na casa dos meus pais. Isso aos 19 anos. Tá. Quando eu completei 20 anos e eu já era gerente, aí eu casei com a Luciana. Eu casei com 20 e ela 17. Cara, que doideira. Meu... Mas pra você não era loucura? Era normal? Era o que eu queria, era o meu sonho. E teus pais, tranquilo também? Meu pai e minha mãe tiveram que assinar para eu casar e os pais dela tiveram que assinar, porque menos de 21 anos, né? É mesmo? É. Só que antes disso, que eu me esqueci, quando eu cheguei a gerente em maio. Tá. Quando foi em agosto, começava a minha faculdade. E aí? Aí eu tranquei a faculdade. Ia te atrapalhar pro agora pensa o seguinte, a cabeça dos meus pais. Claro. Aquela cabeça tradicional de ter que... Não, o moleque foi pra lá. Foi expulso, aí voltou. Então agora passou, agora vai. Aí quando vai começar, agora sai. Não, e ainda vai casar. E depois, quando vai casar? Nossa, cara. E aí, casamos. O meu casamento foi a realização... E aí vai alugá-lo um
lugar pra morar. Alugamos um lugar para morar. Mais perto do trabalho? Tentei, cara. É? Tentei mais perto. Até tinha como pagar o aluguel, mas olha que interessante. A quantidade de leis que tem, que protegem o inquilino que não paga, faz com que um despejo leve 1 ano e meio, 1 ano a 2 anos uma ação de despejo. Acredito até que alguém na intenção de ajudar e proteger um inquilino coloca tanto empecilho que na hora de alugar você não consegue alugar. Não tem como. Tem que provar isso, provar aquilo, não sei. Então, por exemplo, o cara exigia um fiador que tivesse 2 imóveis. Meu pai não tinha 2 imóveis. Exigia um fiador que ganhasse 5 vezes o valor do aluguel. Ele não ganhava 5 vezes o valor do aluguel. Então eu e Luciana fomos a mais de 20 apartamentos na zona sul do Rio, lá pertinho do trabalho, e era só não. Chegava nessa hora, barrava. Chegava nessa hora, porque o nível de proteção do inquilino é tão grande que inviabiliza um cara que está começando como eu, que não tinha uma família que pudesse me dar suporte. Entendi. Não tinha. E aí o que aconteceu? Fui morar na periferia. Longe. Alugamos um apartamento na boca de uma favela, na entrada de uma favela, não é? Foi lá nosso primeiro apartamento, nossa primeira noite nesse apartamento. Teve um tiroteio, cara, de umas 2 horas. Nossa. A gente ficou deitado no chão olhando, dando risada. Foi a primeira noite do apartamento. Boas-vindas. As boas-vindas, exatamente, cara. Pô, mas a gente tava realizando nosso sonho. Como foi o primeiro dia do apartamento? Pô, foi um estouro, cara. Aliás, foram vários estouros. Foram vários estouros, né, cara? Cara, meu casamento, a gente serviu coxinha de galinha e tubaína. Não teve foto, porque a gente não tinha grana para contratar fotografia. Meu melhor presente foi uma TV de 14 polegadas usada. De tubo ainda, né? De tubo, claro. Nem existia, né? Nem existia tubo. TV plana. Uma TV a cores. Rapaz. Já era chique, né? Usada, não é? A minha noite de núpcias foi num motel na Avenida Brasil com dinheiro da gravata que foi vendido lá. Que nego cortou e vendeu. Era essa a minha realidade. Não podia dormir para não passar do horário. Não. Se passar do horário já era. Ia ter que lavar prato, entendeu? E minha lua de mel, que foi um final de semana, foi em Xerém, terra de Zeca Pagodinho. Tô ligado. Que maravilha. Um dos passeios que a gente fez foi passeio de burro. É mesmo? Tinha um burrinho lá que a gente passeava lá. Passeio de burro. Olha só, olha quanta memória aqui. Quanta memória boa, né, cara? E aí a gente começou a nossa vida. Mas vou te dizer um negócio. O dia que eu casei, a gente concretizou um sonho que a gente tinha. Mas, cara, eu fiquei com uma gana, uma força, uma vontade redobrada para fazer as coisas. Então, o ano de 1993, que foi o ano seguinte que a gente casou, eu comecei voando. Eu era um gerente sênior já liderava um grupo razoável na minha equipe. E até julho de 93 eu cheguei ao cargo de diretor, que era um cargo muito desejado lá nessa empresa. Eu cheguei a um cargo de diretor, eu tinha 21 anos. Pô. Eu fui muito precoce, fui muito rápido, não é? Luciana começou a trabalhar como estagiária na área administrativa. Dessa mesma empresa? Dessa mesma empresa. E quando eu cheguei a diretor, recebi uma proposta de abrir uma filial dessa empresa num outro país. Não era franquia ainda, era não, filial não, mesmo. Era filial, eles tinham umas 20 escolas, mais ou menos. Tá. E recebi uma proposta de ir para um outro país e abrir... Qual país? Abrir um país top, bacana, Venezuela. Opa! Mas era top mesmo, tá? É mesmo? Naquela época era? 1993 era muito top. E aí? Era um país super rico. Hugo Chávez estava preso. Caramba. Teve uma tentativa de golpe armado em Caracas, ele foi preso. O país era a maior reserva de petróleo do mundo. Não é? Muita gente ia para a Venezuela para uma oportunidade melhor. Eu fui para lá para abrir uma filial da empresa. A empresa estava abrindo uma filial na Venezuela e eu fui para lá com uma perspectiva de abrir a empresa. Para mim foi excelente, porque nessa empresa, nessa experiência, eu pude abrir uma escola do zero.
E saber como funcionava isso. E eu cuidei de todos os setores, porque eu cuidava só de vendas. Lá, eu cuidei de todos os setores, da administração, da operação, atendimento a cliente, parte acadêmica e a parte comercial. Eu não falava inglês, embora eu não era professor de inglês, não é? Mas era o diretor, era a pessoa que cuidava da implantação. Então tinha um bom diretor acadêmico. Tinha que contratar professores lá, fazer essa professores, seleção. exatamente. A parte técnica era feita por esse coordenador acadêmico e eu cuidava do RH como um todo, né? Da contratação, gestão do negócio. Para mim foi muito interessante, porque aí eu comecei a olhar o negócio como um todo. E de dentro, né? E de dentro e não só por vendas, né? Foi bom. Deu certo? Deu bastante certo. Menos do que eu esperava. Tive alguns contratempos lá, inclusive fui roubado, fui assaltado. Você ou a unidade? A unidade, meu carro. Sério? Cara, muito roubo. Mas tipo, sequestro, essas coisas? Não foi sequestro. Tá. Mas a gente ficou com medo de sequestro.